Hoje é quarta-feira, aquele bom dia para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Dia importante, dia de sorteio da Copa do Brasil, terceira fase. Vamos conhecer finalmente o adversário do Fluminense nesta fase da competição e pode vir adversário complicado por aí. E também um dia de definição no CT Cala Chile, porque o técnico Renato Gaúcho vai definir o time titular para o jogo de amanhã contra o San José, segunda rodada da Copa Sul-Americana. Talvez um time mais modificado após esses dias, poucos dias, a verdade, mas pelo menos o Renato teve um pouquinho mais de tempo do que teve em relação à partida contra o Bragantino, quando ele teve duas atividades ali e ainda no meio de uma apresentação para definir aquele time titular. Ele optou por não mexer. Será que dessa vez o Renato ele vai mexer para esse confronto? E também vou trazer aqui algumas informações sobre reforços, não só pensando no Mundial de Clubes, mas o que o Renato está pensando neste primeiro momento, após a chegada dele ao Fluminense. Se o Fluminense vai ao mercado contratar mais atletas agora, ou se vai esperar a próxima janela de transferências. Vamos falar de Superbet, tem notícia importante envolvendo o Superbet e muito mais. Chega até o final deste vídeo para você ficar muito bem informado, como sempre. Se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Vamos embora. Só dando uma passada aqui em relação ao sorteio da Copa do Brasil. Eu falei sobre isso aqui ontem, mas para quem não assistiu o vídeo, tá tudo bem, não tem problema. Repito rapidinho, hoje às 3 da tarde a CBF vai sortear os confrontos da Copa do Brasil 2025, a terceira fase. E aí o Fluminense pode enfrentar os seguintes adversários. Vou colocar na tela novamente aqui essa arte. Ceará, essa arte da TNT, Ceará, Criciúma, CRB, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã do Ceará, Capital, que é do Distrito Federal, CSA e Vila Nova. São os possíveis adversários do Flu nesta fase. Sem dúvida alguma, o Ceará, que está começando bem aí a Série A, time que subiu para a primeira divisão, parece que vai realmente dar sinais de que vai conseguir competir. Sem dúvida alguma, para mim, é o adversário mais complicado. Esses grupos, esses potes, perdão, são separados pelo ranking. O Fluminense está no pote 1 justamente por ter um ranking melhor. O Ceará tem um ranking pior em relação aos grupos que estão no pote 1 e por isso pode acabar, fatalmente, né, vai acabar pegando um adversário mais forte. Lembrando que a partir da terceira fase, os confrontos voltam a ser de ida e volta. Não é só um jogo, são 2 jogos e os mandos também serão sorteados pela CBF e o Jornada vai fazer mais uma vez a cobertura em loco, em cima, lado a lado, acompanhando tudo que envolve o Fluminense. Nosso repórter Cauã Tinoco estará hoje lá na sede da CBF para acompanhar o sorteio e a gente vai transmitir em live aqui para conhecermos esse adversário do Flu nesta terceira fase de Copa do Brasil. Vamos falar sobre Superbet, porque ontem o Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet aqui no Brasil, ele concedeu uma entrevista ao Poder 360 no YouTube e falou sobre uma renovação de contrato com o Fluminense que já está praticamente acertada e finalizada, mesmo que, lembrando, o contrato entre Fluminense e Superbet vai até 2026, não acaba no final deste ano não, é até 2026, mas já houve um movimento de antecipação para renovação e as negociações estão avançadas, segundo o Alexandre Fonseca. Vou deixar esse trechinho aqui para vocês. Vocês vão renovar com o Fluminense? A gente está discutindo agora sobre uma extensão com o Fluminense, acrescentando outras... Já acaba agora o contrato, né? Na verdade, acaba em 26, e aí a gente agora está discutindo a extensão até 2028, deve ser anunciada nos próximos dias. Bom, o mercado de apostas... Só para... Vai ser anunciada a renovação, tá fechado? Com o Fluminense. Então. Tá fechado. Tá em fase final de negociação, mas enfim, eu não creio que... Só para que me passou aqui, eu falei, opa, só para contar. Não tá em fase final, não tá ainda concretizada, mas eu imagino... Tem valores? Ainda não, a gente não pode ainda divulgar, isso tem que ser discutido com o clube, cada clube tem a sua gerência nesse tipo de tópico. Mas tá em viés de alta, deve fechar isso. Tá em viés de alta, deve fechar. Bom, vamos lá. Na época do anúncio, a gente apurou nos bastidores. O Fluminense, como sempre, não revela valores, mas a gente conseguiu chegar à informação de que esse acordo poderia gerar para o Flu um montante de 52 milhões de reais. Isso por ano, tá? Seria o contrato da Superbet, só que esses 52 milhões, para você conseguir alcançar esse montante total, você tem que bater
metas, algumas metas que são estipuladas ali no contrato. E no ano passado a gente viu como foi o ano do Fluminense, né? Obviamente não foi um ano bom. Então esse valor fatalmente está abaixo desses 52 milhões. Na época, a Superbet fechou com o Fluminense, depois fechou com o São Paulo também. Ou foi com o São Paulo antes, se eu não me engano, né? E os valores eram similares. Certamente não é igual, certamente há uma diferença ali, para mais, para menos. Mas na época esse valor de 52 milhões foi falado levando em consideração ali algumas diferenças de contrato. Mas na época o valor que foi divulgado foi mais ou menos esse aí de 52 milhões para os dois clubes. No entanto, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos que estão no contrato. Cada clube ele negocia o seu contrato de maneira diferente, isso é evidente. Pois bem, depois de fechar com a Superbet, o mercado de bets continua aquecido. Outras chegaram, estão investindo pesado e os valores aparentemente continuam subindo. Então muita gente, vou colocar na tela aqui para vocês, ontem a gente colocou essa arte no jornal, quando a gente debateu esse assunto, mostrando que em relação aos últimos dados que a gente tinha, o Fluminense acabou sendo ultrapassado pelo Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo e Santos. Foram contratos que foram negociados, o Botafogo, por exemplo, foi agora. Alguns desses contratos foram negociados depois. Então há uma defasagem. E talvez esse movimento da Superbet, até antecipado, seja pensando nisso também, com receio de perder espaço na camisa de clubes importantes. Inclusive o Alexandre Fonseca fala que vai negociar outras propriedades. Talvez da camisa, talvez placas de publicidade, não sei. Mas tem outras propriedades sendo negociadas nesse novo contrato que ele não quis revelar o valor, como vocês viram. Mas aí a gente tem, por exemplo, Vasco 70 milhões da Betfair. Cara, a gente sabe que 70 milhões é um número super faturado, que jogam lá para cima, que é o total do contrato de não sei quanto tempo. Isso se bater algumas metas, e muitas metas, não são poucas. Então a gente sabe que a realidade não são os 70 milhões. Isso vale praticamente para todos os clubes, tá? É porque eles divulgam assim para mostrar, para dar uma satisfação ali para o torcedor. Olha só, fechamos um contrato histórico, bilionário. É o caso do São Paulo agora com a Superbet, o contrato até 2030 de 1 bilhão. Aí você vai ver que a coisa não é que vai ganhar 1 bilhão de uma vez só. Não é assim que as coisas funcionam. Mas o São Paulo, por exemplo, já vai ter um reajuste que vai superar a casa ali de 70 milhões de reais, 70 até 75 milhões de reais. E aí o Fluminense agora negocia, está pleiteando esse aumento, esse reajuste, e depois dessa renovação a gente vai ter uma noção melhor de onde o Fluminense está posicionado no mercado após essa renovação. Tá? Eu acho que o mais importante do que olhar só para o São Paulo, que tem o mesmo patrocinador, é olhar para a nossa realidade e o quanto o Fluminense está evoluindo nesse sentido. Né, de ter um patrocinador master e os valores que estão envolvidos. Até 2019, quando o Mário assume a gestão, por exemplo, a grande discussão, a grande meta era ter um patrocínio master, que o Fluminense não tem o master, que não tem o master, e veio com a Betano, com um contrato muito defasado também em relação aos movimentos de mercado que estavam acontecendo. E aí esse contrato ele é encerrado e entra a Superbet com valores muito superiores. Então se a gente olhar só para a realidade do Fluminense, já é um salto gigantesco de 2019 para cá, isso só para citar. De 2019 para cá. É claro que você vai olhar para o mercado, para os outros clubes, e ver como você está posicionado ali no meio. Mas só que é muito importante a gente olhar para si e ver que, olha, realmente houve uma evolução, houve um crescimento aqui. A gente sempre quer mais, tem que ter mais. Mas é saber que o mercado às vezes se comporta de maneira diferente, é saber que o mercado vai olhar talvez para o São Paulo, que tem um clube. Não vou nem entrar no mérito da história, o São Paulo tem títulos, os clubes maiores campeões do futebol brasileiro, isso não se discute. Mas tem uma torcida maior e está no mercado maior também, que é o mercado de São Paulo, o mercado que tem mais grana, o mercado que consome mais, porque tem muito mais gente. Então são coisas que impactam nessa decisão. É natural que haja uma diferença. Mas o importante é conseguir proporcionalmente, por exemplo, o São Paulo teve um reajuste de 70%. Aí o Fluminense vai lá e tem um reajuste de 10%. Fala, opa, aí não. Aí tem uma discrepância muito grande. Né? Então é importante entender quantos por cento o São Paulo teve de valorização. Quanto o Fluminense vai ter de reajuste dentro dessa nova negociação. Para daí a gente poder tirar uma conclusão de fato se o clube está bem posicionado no mercado ou não em relação
às outras equipes, em relação às outras casas, tá? Então vamos aguardar mais um pouco, esperar para o desenrolar dessas negociações, para depois a gente tentar apurar o número exato e trazer aqui para vocês. Mas é fato que essas conversas estão bem evoluídas e o Fluminense fatalmente deve renovar e receber um reajuste significativo aí por parte da Superbet. Bom, vamos lá falar sobre reforços, porque eu sei que é um tema que sempre gera muita discussão e expectativa por parte dos torcedores, e muita gente veio me perguntar após a chegada do Renato se ele vai contratar, se ele quer contratar. Inclusive na coletiva de apresentação dele, ele falou sobre isso. Reforço nunca é demais. Se puder trazer, a gente agradece. Então o Renato ele tem esse perfil. Não é aquele técnico que fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, já tem aqui os jogadores que eu preciso, não preciso contratar ninguém. Não, o Renato não é assim. Mas a gente sabe que o Fluminense fez um investimento muito pesado nessa janela, né? Mais de 150 milhões de reais. E aí tem que olhar para o orçamento e ver como está a situação. A gente sabe disso? Não sabe. Mas o que eu posso passar para vocês neste momento é que o Renato, quando acertou com o Fluminense, não tratou disso objetivamente, não foi um tema que mudou a cabeça do Renato no sentido de aceitar mais rapidamente a proposta do Fluminense. Ah, não, vou contratar jogadores para o Mundial. Não foi esse o tema. O Renato, nessa conversa com a diretoria, nessa conversa inicial e outras que certamente aconteceram, qual era a ideia? Ele chegar, estudar o elenco, olhar para o grupo, conhecer melhor os jogadores, para daí identificar as carências que ele acredita que o time tem. Porque, veja bem, primeiro, questão de cabeça e mentalidade. Ele e Mano Menezes são técnicos totalmente diferentes. Então, e com formas, ideias diferentes. Para você executar o seu jogo, o Renato precisa de uma característica de jogador. O Mano talvez precise de outra. Então são modelos e posturas e até personalidade bem diferentes em relação a isso. O Renato está chegando agora, está conhecendo melhor os jogadores e fatalmente vai indicar reforço para o Fluminense. Se isso já não aconteceu, vai acontecer em breve. Nessas discussões, pensando no Mundial, tem uma janela ainda aberta agora até semana que vem em relação a jogadores que disputaram o campeonato estadual. E aí só vale para isso, o jogador tem que ter disputado o campeonato estadual, ele pode se transferir, e o Fluminense estava em busca de um novo volante para suprir a saída do Otávio. O Fluminense estava no mercado monitorando, mas aí demissão de técnico, chegada de outro, tudo isso acaba dificultando o andamento dessas situações. E aí já vai ter a participação do Renato nessa escolha. Questão dos laterais, o René está lesionado, e agora o Guga também. O Fluminense vai buscar um novo lateral? A princípio não, porque a lesão do Guga não é tão séria assim, e o Fuentes já iniciou ali a transição. E tem um espaço curto agora de tempo para você viabilizar isso. Está descartado? Nada está descartado nesse momento. O Renato vai sim conversar sobre reforço, em algum momento ele vai pedir, mas não foi um tema central nesse debate inicial. Primeiro ele precisava conhecer o grupo, ver o que, na visão dele, está faltando, ver as lacunas que o time tem para depois poder atacar o mercado. E aí ontem saiu a notícia de que a FIFA vai permitir contratações exclusivamente para o Mundial. Só para disputar o Mundial. Uma parada tipo freelance. E não é bem assim. Porque cada confederação tem as suas normas, as suas regras. A CBF, para você registrar um jogador, o contrato tem que ter no mínimo 3 meses. Então não dá para contratar um jogador por 1 mês para disputar o Mundial. Até porque isso é uma loucura, né? Um negócio que não faz o menor sentido, chega a ser ridículo. Mas por quê? A FIFA vai aceitar prorrogar as renovações de contrato. O jogador terminando o contrato em junho, vai poder renovar até julho. Por quê? Os clubes europeus, eles têm muitos jogadores com contrato terminando no final da temporada deles, que é junho. Então eles permitem essa renovação para que todos possam disputar o Mundial e não haver o enfraquecimento ali das equipes. Tem uma janela específica que a FIFA já falou que vai abrir em junho para você contratar. Isso segue valendo. O Fluminense vai poder contratar se quiser, pensando em um jogador pontual para o Mundial, Richarlison. Pode acontecer, mas não é para contratar por 1 mês, só disputar o Mundial de Clubes e vai embora. Não é assim que funciona. Como eu disse, a CBF tem ali só... a FIFA tem poder para mudar. A FIFA tem poder para mudar basicamente tudo. Mas não é uma coisa tão simples assim e não é o que eles estão dizendo. De acordo com o regulamento, vai poder esticar ali o contrato por mais 1 mês para a disputa do Mundial. Então, assim, com o passar do tempo, das semanas, e em breve,
provavelmente teremos algumas novidades em relação a possíveis reforços do Fluminense, mas o clube entende, o Renato também entende que o time tem bons jogadores, tem uma equipe qualificada e que desse time pode sair uma equipe forte realmente para disputar todas as competições. Ó, trazendo um recadinho rápido aqui da Golcase, porque já tem um tempo que eu não apresento para vocês algumas novidades aqui, e a Golcase já está com algumas promoções. De novo, por exemplo, essa base de silicone, para você comprar a sua garrafinha térmica, o seu copo térmico, tem as duas garrafinhas, a Urban e a Fresh, com a opção de você ganhar uma base de silicone grátis, pagando R$ 169,90, que já está na promoção? Não, porque se você utilizar o cupom Jornada, você paga mais barato nessa garrafinha térmica. Dia das Mães está chegando daqui a pouco, você já pode garantir seu presente. Tem essa coleção especial do Sem Gosto de Germancano, que ainda está valendo, tá lá, você compra uma capinha, leva duas para casa, e isso se aplica a todas as outras. Olha só, várias coleções especiais que a Golcase separa aqui para vocês, todas aqui com essa opção de ganhar uma base de silicone que realmente faz uma diferença. Então você vai lá, só escolher e utilizar o cupom Jornada para você ter ainda mais desconto. Não se esqueça, só ir lá e aproveitar. Para a gente fechar aqui, porque ontem foi um tema que repercutiu muito, eu não vou dar toda aqui a explicação, porque muita gente já falou sobre isso, mas também outras pessoas acabaram me perguntando sobre a situação do Maracanã, de que o Fluminense iria perder espaço no Maracanã, de que o Vasco iria dividir a gestão do Maracanã com o Flamengo e também com o Fluminense, e aí o Fluminense iria perder uma porcentagem ali na administração do estádio. E aí eu vou colocar só na tela rapidamente com um resumo, que foi uma coluna escrita pelo jornalista Diogo Dantas, lá no jornal o Globo, que fala que além do acordo fechado para 25 e 26, Vasco, Fluminense e Flamengo fizeram um acordo para disputarem os clássicos no Maracanã, os clássicos contra o Vasco, né? E o Vasco aceitou ficar com o setor norte, não pleiteou, como já aconteceu em outras circunstâncias, o setor sul. E isso vai valer para os clássicos, com divisão de ingressos, 50% para cada lado, e também o Vasco vai poder jogar pelo menos mais 4 partidas de outras competições no estádio. Foi basicamente esse o acordo que foi costurado entre as equipes, que não envolve uma divisão ou uma nova divisão da receitas, despesas e porcentagem dentro daquilo que hoje a gente tem de gestão entre Flamengo e Fluminense. E aí fala aqui que com a presença dos clubes na divisão de receitas e despesas de maneira diferente do que está determinado no edital do governo, que previu o Flamengo 65% e o Fluminense com 35% da operação. Em função do alto valor do custo, o Flamengo está aberto a rediscutir a divisão, que na prática poderia deixá-lo com 40%, junto com o Vasco, e o Fluminense com 20% restantes, já que hoje o Tricolor tem operação com prejuízo em vários jogos. Desta forma, os dois clubes de maior torcida sustentariam melhor o Maracanã no médio prazo. Tá aqui, essa coluna, na verdade, ela foi rebatida pelo Fluminense em nota oficial. Pelo Flamengo também tem aqui a nota oficial do Fluminense, estou colocando aí na tela. Isso não tem contrato, gente. Hoje Fluminense e Flamengo tem contrato para administração no Maracanã. E já virou uma falácia isso, dizer que o Fluminense tem prejuízo nos jogos. Em alguns jogos de Campeonato Carioca isso acontece. Mas se for pegar a maioria, grande parte dos jogos da temporada, ao longo do ano, até ano passado o Fluminense brigando para a Série B, com bons públicos, jogos que não davam prejuízo. Então isso está caindo já num lugar comum, num senso comum, numa falácia ali, que o Fluminense, o Maracanã dá prejuízo para o Fluminense. O Fluminense não tem capacidade para administrar o Maracanã com o Flamengo. Isso já está acontecendo, há um contrato de concessão pelos próximos 20 anos e Fluminense e Flamengo vão continuar a administrar o estádio. Tá? Isso não mudou nada, o acordo que foi feito com o Vasco para a disputa desses jogos do Maracanã não impacta em nada a gestão do Maracanã. Não vou nem me alongar muito sobre esse tema, porque eu imagino que vocês já tenham visto isso repercutir desde ontem, mas só pontuando aqui e trazendo para vocês, não há nada em relação à rediscussão da participação dos clubes na gestão do estádio. Tudo continua da maneira como está. O Fluminense não está ali de favor, está em condições de igualdade para administrar e gerir o Maracanã. Fechou, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações e muito mais notícias aqui no canal do Lessa. Não saia, por favor, sem deixar o seu like, seu comentário e se inscrever aqui também no canal. Tamo junto, valeu!